Amor e Ódio, quarta parte, capítulo 5. Quanto tempo permaneceu retido junto dos despojos carnais, pelas leis de afinidade que ele pretendera destruir com o suicídio, as quais suas tendências sensualistas, suas vibrações inferiorizadas pela animalidade congelavam? Não poderia saber. Embora lhe parecesse que uma eternidade mediava entre o momento em que sorvera o conteúdo do frasco egípcio e o presente. Guido, entretanto, com uma sutileza enganadora, servido habitualmente por obsessores, mentia ao afirmar que Leon ali se conservava graças ao poder da sua vontade. Não. O certo era que Leon, confuso, fraco, aturdido, julgando-se sepultado vivo por não compreender o fenômeno que em si mesmo presenciava, ligado que se conservava ainda aos restos materiais por complexos psíquicos e mentais, como por leis de atração magnética que o ato do suicídio não consegue arredar com facilidade, era que por isso mesmo se prendia ao próprio túmulo, impossibilitando-se de se locomover para locais distantes. Entretanto, muitas vezes, o que é frequente entre espíritos suicidas, perambulava, ressentido e bobo, pelas ruas do Campo Santo, nas imediações da própria tumba. Feio, cabelos revoltos, olhos desvairados, contorcendo-se em dores irremediáveis a cada lembrança do corrosivo que lhe requeimara as entranhas. A fisionomia, transtornada pelos gestos ridículos de um sofrimento do mais alto grau, deixava também à vista, na sua organização espiritual, qual fotografia deprimente da estruturação carnal sobre aquela refletida, as entranhas corroídas e convulsionadas pelo veneno atroz, dando-se a espetáculo apavorante aos demais fantasmas como ele, que se ativessem à inferioridade da permanência do cemitério, os quais fugiam temerosos, ocultando-se dele. Um dia, no entanto, sem que ainda obtesse atenuantes para o calamitoso estado em que se surpreendia, viu Guido aproximar-se, empunhando o provocador açoite, fazendo-se acompanhar de seguidores igualmente armados. "Venho buscar-te, amigo de Lesparre", disse grosseiramente. "Iremos a Florença." O desgraçado tentou protestar. Não, não iria, em tão lastimoso estado, empapado de imundícias, coberto de trapos, corroído pelos vermes, fraco, miserável, como se apresentaria à sociedade florentina? Irritado, o filho de Urbino açoitou-o barbaramente, levando-o à dor da revolta e do desespero. Pô-lo à frente, obrigando-o a caminhar, seguido da falange, que pelo trajeto o espancava, enquanto enunciava com minúcias e escandalosos alaridos seu passado de vergonhas, assim atraindo a atenção de outras falanges que com ele se cruzavam. Efetivamente, após dias e noites de caminhada exaustiva, o infeliz espírito Leon de Lesparre, indefenso e humilhado, transpôs as portas da cidade, em cujo ambiente brilhara, requisitado e amado por leais admiradores. Pareceu-se-lhe então que de todo o imenso casario de Florença acorriam multidões a se inteirarem do acontecimento, isto é, de seu retorno sensacional, e que de todas as bocas insultos e represálias eclodiam, amaldiçoavam-no a lembrança de seus crimes, que Guido e seus comparsas proclamavam por meio de impiedosa confusão de vozes.
O terrível inimigo levou-o de início ao palácio urbino, fê-lo examinar todas as dependências da sombria habitação que uma tragédia interditara. E Leon, como subjugado por truculento pesadelo, nem se podendo explicar a natureza do fenômeno de retrospecção do passado provocado pelas vibrações ambientes, reviu as ações deploráveis praticadas em detrimento do amigo atraiçoado. Contemplou, sem modo de se esquivar à realidade, do que se destacava do pretérito e, acometido de estupor e vergonha, a desonra da própria conduta junto de Adélia, presenciou apavorado e aflito a cena da própria fuga com a esposa do amigo, a descoberta de Guido na manhã seguinte, sua desolação inconsolável em face da realidade, e por fim o suicídio, num momento de exasperação suprema, à beira do leito ultrajado da esposa. A agonia dilacerante, enquanto pronunciava o nome adorado e osculava o manto esquecido sobre o tapete que se tingia de sangue vivo e fumegante. E por um ato de atração magnética comum entre afins da mesma falange, Leon sentiu repercutir no âmago obscuro do seu espírito os inexprimíveis sofrimentos que infligira ao desgraçado jovem De Vincenzo, acostumando-se então, na sua justa significação, à profundidade do erro que cometera, desviando a pobre e frágil Adélia dos seus deveres conjugais. No entanto, Guido apressava-se. O sugestivo ambiente do solar onde nascera e do qual tão tragicamente abandonara da vida objetiva, produzia-lhe extraordinárias aflições, multiplicando as suas já tão cruciantes amarguras. Arrastou ligeiro o inimigo para mais longe, mostrou-lhe a mansão de L'Esparce arrasada pelo furor de Urbino, reduzida a ruínas dramáticas de um passado tornado desgraçado por ele próprio, Leon. Oprimido por mortificante série de recordações, o gêmeo de Charles reviu, entre aquelas ruínas, o desenrolar minucioso de sua própria vida, no sacrossanto aconchego do lar paterno desde a infância. E sua consciência, então, punia-o com um açoite implacável dos remorsos que o acusavam pelas desgraças advindas depois. Piedade, Guido! Bramiu desfeito em prantos de lacinantes saudades. Leva-me a qualquer outra parte, mas afasta-me daqui, não posso mais. O perseguidor gargalhou jubiloso. Oh, tu mesmo disseste a qualquer outra parte. Pois bem, visitará certo local delicioso, reminiscências tenras acorrerão ao teu sensível coração. Ei, avante, amigos queridos, formai o cortejo para o fratricida. As pedras, lapidemos o sedutor, linchemos o fratricida nas ruas de Florença. As pedras, para que se decida a prosseguir. Arrastando em seguida, sob tristes atuações obsessoras, qual se efetivamente o apedrejassem, e assim arrancando-lhe brados compungidos de revolta e amargura, Guido, depois de percorrer a cidade de um a outro extremo, acabara por penetrar os sinistros umbrais da prisão que tão conhecida lhe era. Aproximaram-se ambos, tocados por idênticas impulsões da consciência culposa, da porta do calabouço secreto, onde a baixeza de ambos aprisionara o infeliz Charles de L'Esparce. Aterrorizaram-se acovardados e pávidos ante as íntimas acusações que lhes açoitavam a alma. Tentaram retroceder,
distanciar-se, fugir à visão do espectro dolorido do Marte que suas mentes delituosas contemplavam castigado naquele covil de trevas. Não o conseguiram, porém. Desconhecido poder os impelia a transpor os umbrais malditos, enquanto a porta chapeada se escancarava silenciosamente às suas suposições mentais sugestionadas pela culpa, oferecendo-lhes passagem. Temerosos, os seguidores do obsessor terrível se afastavam, enquanto um coro demoníaco de choro e lamentações, de gemidos e blasfêmias, eco dos dramas contemplados por aquelas velhas muralhas que durante séculos receberam e encobriram do mundo o martírio de tantas vítimas, repercutia no âmago dos visitantes, impressionando-os até o pavor. Entraram, mas no mesmo instante um grito de angústia, de terror inconcebível lhes escapou do peito convulsionado. A porta se fechara, aprisionando-os no próprio covil onde estivera Charles. Então, nas sombras sinistras do túmulo que haviam cavado para o trem, entraram os dois condenados a se insultar mutuamente, um ao outro responsabilizando pelo crime contra a pessoa do jovem de Bayonne, quando no âmago do próprio espírito dementado descortinava um panorama do martírio por aquele heroicamente suportado durante 1 ano de prisão sob maus tratos inquisitoriais. Assim atiraram-se à face um do outro toda a lama que extravasava de seus corações inferiorizados pela animalidade. Não houve deslize, por insignificante que um praticasse, que o outro não recordasse para castigar o comparsa consciência, acompanhando-se de gritos maldosos e abomináveis injúrias. Estavam hediondos, demônios truculentos, degradados pelo excesso das paixões. Atracavam-se em lutas corporais deprimentes, furiosos. Batiam-se, mordiam-se, atiravam-se pelo chão úmido, espumantes de furor e de ódio, no fundo da masmorra sinistra, tomados pela aversão das paixões, com fulgor e convulsionados, obscurecendo com as próprias influenciações o já repulsivo ambiente em que tantos e tantos males haviam sido praticados anteriormente. Unidos ambos ao tronco da mesma culpa, criminosos envolvidos em complexos degradantes, ali permaneceram por um tempo que lhes não fora possível estimar. Entretanto, certo dia, surpreendidos, perceberam que suave raio de luz, qual réstia de sol tonificante e alentadora, se projetava docemente sobre suas almas delinquentes, condenadas. Guido de Vicenzio, aterrorizado com o acontecimento singular, emitiu um brado de maldição e blasfêmia e fugiu espavorido, tremente, já se não se sentindo prisioneiro, uma vez reconhecendo a porta aberta. Leon, porém, deixou-se permanecer onde se encontrava, estirado sob as lajes imundas, nas quais agonizara seu desgraçado gêmeo. Sentia-se exausto, carecia sem mais delongas de repouso e consolo. Marcado por um acervo de dores inestimáveis, inconsoláveis, vergada sua pobre alma sob os impositivos de um remorso muito sincero pelas baixezas cometidas, agora a si mesmo afirmava que efetivamente o melhor que lhe cumpriria era a conformidade com a prisão, uma vez que se sentia réu de largos crimes. Calmo, deixou que o consolativo raio de luz o envolvesse, revigorando-lhe as forças deprimidas,
aplicando-lhe na alma queimada pelo sofrimento sedativos benfazejos. Eis, porém, que à sua audição exausta dos falatórios, das blasfêmias, doces sussurros se impuseram, quais abençoadas expressões de amor, e como se transportado por visão celeste, vislumbrou indecisamente, como refletido na réstia de sol que o visitava, um vulto de religiosa a orar fervorosamente por ele próprio à frente de um altar. Nessa religiosa, pálida, esmaecida, envelhecida, cujos olhos tristes e apagados vertiam lágrimas lentas que lhe inundavam as faces, reconheceu Adélia. Adélia, por cujo amor se desgraçara, nenhum alvoroço em suas sensibilidades depois de tantas desgraças, nenhuma súplica ou brado de revolta ao entrevê-la. Apenas 2 lágrimas suaves, resignadas, orvalharam seus doridos olhos espirituais. E envolvei a sua alma torturada nas desgraças de vossa misericórdia, ó grande e poderoso Deus, concedendo-lhe ensejo para a salvação. Dizia a antiga dama de Mântua, sinceramente arrependida. Pouco a pouco, a imagem idolatrada se afastava, ausentando-se do âmbito luminoso que o envolvia. Agora, porém, surgia Marta, a boa serva que lhe fora mãe afetuosa. Trazia uma braçada de flores, frescas e perfumosas. Viu-se, inexplicavelmente, sempre aquecido pelo doce raio de luz benéfica, acompanhando-a lado a lado, humildemente, como nos tempos de menino. Marta penetrava o campo santo, o mesmo onde, sentindo-se vivo, fora sepultado. Tentou fugir apavorado, acovardado, mas aquele reflexo restaurador e tenro guiava-o forçosamente, impedindo-lhe, branda, mas irresistivelmente, os impulsos, persuadindo-o a obedecer-lhe. Então viu Marta aproximar-se da odiosa lápide onde tanto padecera, torturado por inconcebíveis dores. Viu-a prostrar-se de joelhos sob a terra úmida e piedosamente verter sob a lápide as flores que trouxera, acompanhando-as de lágrimas e orações. Em momento dado, o raio de sol distendeu-se sob a sepultura florida, seguiu-o pávido, perplexo, e distinguiu no fundo um corpo humano a se extinguir nos últimos bocados de carne apodrecida. E esse corpo, esse montão de ossos apresentando ainda as linhas da armação corporal humana, era o seu próprio corpo, dele mesmo, Léon de Lespars. Novamente, graças à generosa entidade por quem era assistido em linha retrospectiva, reviu, como um minucioso panorama, a dramática cena do seu suicídio e compreendeu finalmente que, com efeito, se aquele corpo de carnes extintas que ali estava fora destruído por um ato da sua vontade mal dirigida, sua verdadeira personalidade, a espiritual, a moral e intelectual, continuava em plena posse da vida, resistindo a todas as lutas e desgraças, marchando para o amanhã, eterna e soberana como o próprio foco de luz suprema de que descendia. 15 anos se passaram depois de tão dolorosos acontecimentos. Quem transitasse agora pelas ruas de Florença seria levado a deparar aqui e além, sob as arcadas dos grandes edifícios, abrigando-se das intempéries do tempo na penumbra das galerias, um adolescente que ninguém sabia ao certo como aparecera na cidade, de onde viera,
qual o nome daqueles que o haviam atirado ao mundo ou o seu próprio nome de batismo. As crianças chamavam-lhe Mudinho, e assim se tornou conhecido de todos, pois com efeito tratava-se de miserável mendigo surdo-mudo, acometido, ademais, de doenças desconhecidas, às quais, no entanto, seu organismo resistia, a despeito do desconforto e da miséria em que vivia. As mesmas crianças que se compadeciam dele, atraídas pela meiguice que transparecia de seus olhos cheios de melancolia, davam-lhe doces que ele recebia cortesmente como um menino de bom trato social e roupas velhas para se defender do frio e da nudez. Invariavelmente acometido de profunda tristeza, esse jovem mendigo, que não contava com a assistência de um único afim consanguíneo e cujo semblante impressionaria as mentes pensadoras, se pudesse alcançar para sua mesquinha personalidade outras atenções além das dos pequenos vagabundos, debatia-se ainda frequentemente em plena via pública, sob imposições de crises epiléticas, torturantes, entre caretas de dor e sofrimentos indescritíveis, tal se empenhasse em luta com um inimigo invisível ou se convulsionasse em agonia tormentosa. Feio e repulsivo, com seu senho dolorido e trágico, não lograra jamais o desgraçado, na cidade dos palácios e dos templos das artes, encontrar corações suficientemente compassivos que o agasalhassem sob as palhas da cocheira. Após essas crises, das quais se erguia exausto e tremente, ferido e não raro ensanguentado, visto que se debatia de encontro às lajes dos pisos públicos ou dos degraus de alguma escadaria. "Parece um intoxicado nas ânsias da morte!" exclamavam os transeuntes que estacionavam à frente do humilhante espetáculo. "Contorce-se como se fogos infernais lhe queimassem as entranhas." "Dizem que este pertence aos planos das trevas," acudiam as beatas tagarelas. "Pois é possesso de um demônio que o persegue." Habituou-se a vagar sozinho, dias e noites, pelas ruínas malditas da antiga mansão de Lespaz, onde viveu um fratricida. Acrescentava outra, a soltar grunhidos como se chorasse ou clamasse por alguma coisa. Alguém o viu certa vez beijar as pedras que um incêndio denegriu há mais de 20 anos. Supunham-no louco, débil mental. Todavia, não era louco, não era um débil mental na expressão lata do termo. Era simplesmente um pobre obsidiado, com intermitências de lucidez e raciocínio. Era, sim, um suicida reencarnado, achado nos complexos vibratórios que o desvirtuado gesto do pretérito conduzia para o presente. Era Léon de Lespars, revivido em corpo novo, que a sabedoria e a misericórdia do Altíssimo, por meio da justiça de leis imutáveis, lhe brindara, concedendo-lhe oportunidade para se aliviar dos desesperadores impasses perispirituais adquiridos com o suicídio, permitindo-lhe assim reajustamento do mecanismo natural das próprias vibrações desequilibradas, dolorosamente contundidas, traumatizadas pela violência do gênero de morte a que se dera antes. Com essa nova existência carnal, logicamente angustiante e dolorosa, uma vez sequência do seu gesto do passado, seria possível a Léon de Lespars reorganizar-se mental, moral e espiritualmente em busca de outra oportunidade futura para trabalhos de testemunho e reparações constantes do programa de evolução das almas filhas de Deus.
Oh, aquele mesmo Leon que acusara o irmão inocente, delatando-o como implicado em ação asquerosa que antes era de sua própria autoria, o egoísta inconsequente que despedaçara corações alheios para a si mesmo permitir satisfações, o rude coração cujas paixões incontroláveis levaram à destruição ao próprio lar paterno, como ao lar de amigos dedicados, volta a uma existência imediata, refazendo-se do traumatismo vibratório provocado pelo suicídio, abandonado, repudiado pela própria família ante a normalidade que apresentara desde o nascimento, sem lar, sem amigos, impossibilitado até mesmo do dom da fala. Havia mesmo quem dissesse dele que, nascido entre saltimbancos, estes o abandonaram de certa feita nos arredores de Florença, ainda em tenra idade, havendo-se criado até a adolescência pelas soleiras das portas e arcadas das catedrais. Certa manhã, contudo, encontraram-no morto nas ruínas da mansão de L'Espars. Em torno dele, os pombos saltitavam à procura do alimento que se habituara a conceder-lhes, fartos de doces e crostas de pão, com que a criançada e rapazotes da sua idade o ofertavam pelas ruas. Levanta-te, meu pobre filho. Reanima-te nas promessas da esperança. É sempre tempo para a criatura marchar para a conquista da própria reabilitação. O Senhor Todo-Poderoso ouve os teus íntimos apelos, apieda-se de suas desventuras, concede-te recursos novos com que ressarcir os deslizes até agora praticados em oposição aos ditames do dever e da justiça. Não estás abandonado, jamais o estiveste. Deus é contigo a todos os instantes, porque teu ser é parcela de sua essência sempiterna, e manda-me a ti, por intermédio de sacrossantos dispositivos de sua imutável legislação, para que te receba nos umbrais da espiritualidade. Nova etapa se descortina para teu espírito delinquente, que entrará dentro em pouco nas fases das reparações e dos testemunhos intransferíveis. Que te animem são desejos de obediência aos ditames da lei para a consecução da vitória. Eis os votos que ao Altíssimo elevo em tua intenção. O mísero mudinho julgava sonhar. Quem lhe falaria assim, tão afetuosamente, despertando-lhe energias inéditas nas profundezas do ser, inspirando-lhe caridosa confiança? Bem-estar indefinível abrandava-lhe o organismo ferido e sofredor. Doce entorpecimento conservava-o sob a imposição de restaurador repouso. Lembrava-se de que, chegando às ruínas da mansão de L'Espars, cujos arvoredos frutíferos, ressurgidos do incêndio, que diziam ali se verificara havia muitos anos, costumavam lhe saciar a fome. Caíra pesadamente entre as pedras enegrecidas, acometido de uma crise, ferindo-se dolorosamente. E agora suavemente despertava depois de longo sono. Pela primeira vez sentia-se reconfortado pelo aconchego do leito morno e macio. Brisas marítimas, como que envolviam seu organismo em balsamizantes confortos, quais reconstituintes poderosos a lhe revigorarem as forças. E julgava até mesmo ouvir o inconfundível rumor do oceano, ora doce qual tenro lamento de amor, ora raivoso e rude, esboroando vagas entre rochedos. Continuava, porém, qual doce carícia maternal, o sussurro afável aos seus ouvidos, sem que, no entanto, pudesse descerrar as pálpebras
e encarar quem assim lhe dirigia bondosamente. O local em que te encontras, para o qual gravitasse sob minha vigilância alguns dias após o teu falecimento nos planos físico-materiais, é propício à meditação, como ao preparo imprescindível do teu espírito para as batalhas de futuras reações em teu próprio benefício. Aqui te deterás durante muito tempo em aprendizados propícios à consolidação do progresso que se impõe no teu caminho de espírito. Nada mais és, meu caro Leon, que mísero infrator, mais ignorante das inestimáveis forças do bem e, portanto, frágil do que conscientemente mal, e a quem agora se fornecerão elementos para o serviço de reabilitação, uma vez que nas potências sagradas do teu ser, despertadas foram pela dor, tendências aproveitáveis para um ressurgimento de valores morais. Pôde, então, descerrar as pálpebras. Encantadora silhueta de um ser angelical diluía-se em centelhas virtuosas, desviando-se à sua visão. Reconheceu-se estirado sob macio terreno, em imenso parque, qual santuário fértil de majestosos arvoredos e flores perfumosas. Mais além, o oceano azul movimentando-se em tonalidades multicores aos reflexos maravilhosos da luz caridosa que revestia de cores o ambiente, emprestando-lhe belezas paradisíacas. Levantou-se tímido, deslumbrado ante a paisagem inédita e murmurou, entre surpreso e satisfeito: Meu Deus! Dir-se-ia às costas da Normandia elevada ao plano do ideal. Caminhou longas horas a vagar, ladeando o oceano, deixando-se envolver por suave encantamento. Vagou pelo parque, sozinho e sereno, sem fadiga, sem qualquer constrangimento, sem o imperativo de quaisquer necessidades. Trilhou ruas e avenidas suntuosas, cujo casario nobre, fechado e silencioso, dir-se-ia desabitado. Encontrava-se em grandiosa metrópole gótica do mundo do invisível, cuja ideal perfeição de linhas e detalhes a terra não conheceu ainda, e por muitos dias assim se ateve, em completa solidão, meditando, refletindo, docemente comovido. Pouco a pouco, emergiram lembranças nos âmagos da alma. Recordou, reconheceu-se, reviu-se em Florença, primeiramente mendigo, surdo-mudo, a esmolar o pão cotidiano, as ruínas da mansão de L'Esparce. Oh, sim, nem sempre fora mendigo a dormir sob as soleiras das portas, habitar aqueles palácios outrora, convivera naquela sociedade brilhante. Chamara-se Léon de L'Esparce. As lágrimas jorraram indomáveis, angustiosas. Deixava-as correr livremente, enquanto, entre doloridos anseios, murmurava, ao passo que as flores continuavam espalhando seus perfumes e o oceano cantava estranhos cânticos, brilhando em balanços multicores. Charles, meu irmão, perdoa-me. Guido, Urbino, Adélia, 100 vezes querida e inesquecível, perdoai-me todos vós a infâmia com que humilhei vosso destino. E vós, ó grande Deus poderoso e justo, permiti-me novos ensejos de testemunhar a obediência às vossas leis. E assim foi que algum tempo depois, terminado o rápido aprendizado nos planos espirituais, examinados frente à justiça da inalterável legislação, os méritos adquiridos, como as agravantes do passado impulsivo, e estimulado por discordantes pesares,
retornou à Terra para novo reajuste dos campos conscienciais, disposto a testemunhos e resgates decisivos. Na mesma ocasião, renascia Charles, também disposto a auxiliá-lo, interpondo-se entre ele próprio e o testemunho de resistência à frente de um adultério, que justamente com Adélia deveria oferecer à própria consciência. Do além-túmulo, porém, acompanhara-os desde o nascimento a vigilância odiosa de Guido de Vicenzio. Fim da quarta parte.